Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui escondidinhos para conferirmos a estreia da nova série da Marvel dentro da Disney Plus, Invasão Secreta. Pois bem, pessoal, finalmente chegamos à fase 5 do MCU aqui dentro da Disney Plus. Será que agora vai? Pois é, porque toda a fase 4 que veio com as séries anteriores, 8 delas, né? Foi mais ou menos. Acho que só a primeira mesmo, WandaVision, que teve algum certo charme a mais. Era uma coisa diferenciada, tinha um quê completamente diferente, mas mesmo na sua proposta completamente diferentona, ela meio que se tropeçou nos seus próprios pés e meio que caiu de boca ao final. Mas, na comparação com todos os outros que veio a seguir, que era uma ladeira abaixo, ela ainda tem o seu destaque de inovação, digamos assim, porque uma proposta boa que podia ser feita dentro das séries é tentar fugir um pouco ao espírito que tinha, ou ainda existe, né, nos filmes no cinema. De um certo modo, a proposta foi meio que tentada, pelo menos, mas efetivamente talvez nada tenha dado certo como eles gostariam. Enfim, os últimos produtos, como principalmente lá a série da She-Hulk, foi de doer, foi algo que até me fez desistir um pouco aqui do canal durante meses. Só agora estou me revigorando a voltar às coisas nerds. Enfim, o que vale? Invasão Secreta ela tem uma proposta diferente desde os primeiros primórdios que foi anunciada. E todo mundo achava, não, isso vai ser diferente com certeza. Talvez uma pegada assim meio Capitão América e o Soldado Invernal. Não sei exatamente porque as pessoas pensavam nesse sentido. Talvez um pouco que aquele filme tivesse, sim, bastante ação, mas tinha um quê de investigação, algo diferente. Ele tem um clima realmente outro em comparação com os filmes que já existiam da Marvel no cinema. Mas ok, todo mundo já pensava que Invasão Secreta seria interessante e a temática em si, vinda, né, justamente da grande saga dos quadrinhos, prometia bastante, um grande conflito armado que poderia ser colocado numa série. Só que tem um problema. De partida, a gente já sabe que a série tem apenas 6 episódios. É muito pouco para contar uma história grandiosa, e aí que está o grande problema também. Não é aquela história dos quadrinhos, é uma coisa completamente diferente. Lá, a Mega Saga, caramba, era todo mundo, era um monte de super-heróis participando da narrativa. Mas claro que não vai acontecer isso aqui porque não tem cash para isso. Se agora mesmo a Marvel já não consegue fazer com que seus filmes do cinema, mesmo gastando bastante dólares e muitas verdinhas, consigam ter qualidade, somente nos efeitos especiais, não dá para supor que a série, eles nunca investiram bastante dentro da série, dentro da Disney Plus, né? Não dá para imaginar que eles possam fazer isso, um gasto grande de grana para poder bancar uma história gigantesca, complexa, com infinitos personagens. Não, muito pelo contrário, tudo vai se basear mesmo no Nick Fury e ficar por isso mesmo. Um outro personagem vai aparecer, por exemplo, Máquina de Combate fez uma pequena participação bem rapidinha aqui no episódio de abertura, mas eu nem sei, não fui verificar quem mais vai participar, mas não vai ter grandes personagens não, né? A gente vai ficar com os personagens secundários e só isso mesmo, né? Inclusão de um novo vilão e beleza. Não tem nada acima disso, com certeza. Mas que mesmo assim a série pode oferecer algo diferente, ok. Eu também ouvi muita gente comentando que essa série é uma proposta diferenciada à lá aquela do Andor dentro do universo de Star Wars, também da Disney, né? Sim, Andor tinha uma proposta bem mais lenta, mais pausada, sem grandes cenas de ação como base da narrativa. Que, aliás, Andor eu comecei a fazer as resenhas aqui no canal e parei, mas eu vou voltar brevemente, pode contar com isso. Acho que tem 3 capítulos, 3 episódios ou 4 comentados. Acho que o primeiro arquinho de história acho que estava terminado por aqui, né? Nem lembro mais, mas eu vou retornar brevemente. Mas enfim, um ritmo mais lento. Sim, a gente percebe que isso acontece logo nessa abertura. É tudo mais pausado. Tanto que, se você pegar a duração do episódio e deixar um pouco mais comprimido, em termos de 15 minutos, 20 minutos, você conseguiria colocar tudo que tem por aqui dentro de um filme.
E se você pega, então, são só 6 episódios, é curto, é pouca coisa, mas se você também condensar eles, você conseguiria imprimir toda a história, imprimir não, comprimir, né, toda a história dentro de um filme de 2 horas e pouca, 2 horas e meia, com certeza, de maneira bem fácil, mesmo numa série arrastada. É só você dar o dinamismo necessário para um filme no cinema. Sim, uma série ela pode ser um pouco mais arrastada e ela é funcional, mas aí fica a questão, o que temos por aqui é bacana? É funcional? Mais ou menos. Não teve nada de diferenciado. Talvez uma grande crítica que eu possa fazer de tudo o que eu vi hoje é que, literalmente, se você esquece que isso aqui é um produto relacionado ao MCU, tem lá a participação de Nick Fury e outras figurinhas que você já conhece, como Maria Hill, Talos, acabou, né? Máquina de combate, o resto é personagem novo, né? O vilão, aquela outra meio parceira do Nick Fury, né? Sônia, né? Acho que é Sônia, né? Lá do MI6. Enfim, não tem grandes destaques, né? Nossa, até me perdi agora. Eu fui tentar puxar outro personagem que está participando e esqueci o que eu estava falando. Que loucura. Enfim, não é um grande início, digamos assim. Tem um ritmo lento, é interessante? Gostei, mais ou menos. É promissor? Pode ser promissor, mas que tem uma pegada realmente mais cadenciada, isso não dá para negar. E funciona mais ou menos. Muita gente pode considerar que não aconteceu muita coisa nesse episódio de estreia. Realmente não aconteceu. Há uma proposta inicial de um certo mistério, mas que todo mundo na verdade sabe de quem leu os quadrinhos, ou pelo menos sabe por alto do que se trata a invasão secreta, que é exatamente os Skrulls querendo dominar a Terra, porque eles se infiltraram de maneira a tomar o lugar das outras pessoas, principalmente ali na governança de países, ou então de pessoas com algum poder, como, por exemplo, super-heróis, né? É uma base que vem lá dos quadrinhos e pode funcionar aqui na série, mas de que maneira, não sabemos. Principalmente porque o grande chamariz lá da saga dos quadrinhos é que você não tinha noção de quem podia ser um Skrull ou não, quem era a pessoa de fato, a verdadeira, interagindo com os outros personagens, né? Essa tensão sempre existiu o tempo todo dentro da história. Mas como você transfere isso aqui para uma série tão curtinha? Talvez se necessite ir para outros caminhos. E basicamente o que a gente consegue perceber nesse capítulo inicial é que só tem acho que uma temática que dá para chamar um pouco de atenção, que é exatamente os dois protagonistas, ou os personagens em destaque, que é o Nick Fury e o Talos, os dois são homens já de uma certa idade. Tanto que talvez uma melhor coisa que teve no episódio foi a piadinha, exatamente quando o Talos pergunta ao Nick Fury o que você fez quando você teve a sua crise de meia-idade, ele na faixa dos 40, talvez, mais ou menos, né? Ele falou, eu fiz os Vingadores. Eu achei interessante, né? Mas, basicamente, o que você consegue pegar, assim, no grosso do episódio é justamente essa discussão. O que fazer, né? Agora que você já tem uma certa idade, você já fez basicamente tudo que você queria na vida, de uma certa maneira, né? E agora precisa se reinventar. Bom, você tem um grande perrengue a resolver, que é exatamente a tal da invasão Skrull, com um aliado que é exatamente dessa espécie. Pode dar um bom, né? Pode, mas pode também dar um ruim, mas não sei o que vai acontecer por aqui. Eu, por exemplo, eu não sei como termina Invasão Secreta. Eu cheguei a comprar alguns quadrinhos lá na época que foi lançada a Mega Saga, mas eu confesso, eu comprei acho que um bando de revista, mas eu nunca li, mesmo porque não estava completo, né? Também nunca comprei o compiladão da parte principal da Invasão Secreta, porque o problema das Mega Sagas são essas, né? Existe uma história central, que tem lá uma certa quantidade de histórias, sei lá, vamos colocar umas 10 histórias, mas todas as outras revistas, das linhas de todos os outros personagens, também vão se fazendo o cruzamento nessas histórias. Algumas são boas, algumas não são, né? Mas que de fato, eu não sei como a história termina. Mas acho que os personagens, eles voltam, né? Acho que todos os personagens que são substituídos, eles estavam em algum lugar e depois eles conseguem retornar. Claro, isso não teria sentido, um outro acaba morrendo, né? Aliás, nesse próprio episódio a gente percebe isso, né? Algumas daquelas figuras que os Skrulls já vão tomando a identidade deles, eles ficam ali, meio que
em hibernação, digamos assim, naquele equipamento, né, que fica torrando lá a mente deles, mas eles estão lá, hibernando, eles não são mortos, eles não são substituídos de maneira completa, né? Nem sei se há uma razão lógica para isso, da pessoa precisar estar viva para ele funcionar, a comunicação das mentes, não sei, realmente não sei qual é o motivo, né? Os quadrinhos têm sentido, porque senão você mataria todos os personagens, né? Se descobriria que eles são impostores Skrulls, e aí? Os personagens morreram? Não. Precisariam voltar, né? Aqui no contexto da série, não sei também como é que vai ser, né? Mas, por exemplo, ali estavam lá, enfileirados, lá hibernando, um bando de gente que não interessa. Mas, enfim, né? Aqui dentro da série tem um contexto que temos a premissa que lá o agente Ross, ele vai atrás de um outro agente, o Prescott, e que é o que oferece exatamente a possibilidade de existir uma certa invasão completamente secreta de Skrulls, tomando lugar de pessoas importantes, para fomentar uma briga entre Estados Unidos e Rússia. Na exposição dele, da sua ideia, ele acaba percebendo que o próprio Ross talvez seja um Skrull. Não sei como ele toma essa conclusão muito efetiva, mas no fundo, depois ele acaba descobrindo, quando a cena termina, que ele estava certo. Pois depois ele acaba sendo perseguido pelo Talos, Maria Hill aparece, né, para ajudar o Ross, mas na verdade o Ross é um Skrull. E fica por isso mesmo. Bacana. Então está estabelecido que realmente a invasão está acontecendo. Aí depois Talos explica, não, tem um novo líder Skrull, que é o tal do Gravik, né? E ok, não sou mais eu, não apito mais nada, e ele realmente quer fazer umas coisitas erradas, enfim, está estabelecido então o problema aqui da trama. De novo, a gente não sabe qual é a dimensão de todo esse problema. Que o personagem é mau, a gente vê no finalzinho do episódio, né? Mas o quanto a sua maldade vai nos dar bom entretenimento, nós não sabemos. É uma série bem misteriosa nesse sentido, na verdade, não na coisa da investigação, da atenção, quem é pessoa de verdade, ou quem é um Skrull infiltrado. Mas acho que a curiosidade é saber se a série vai prestar ou não, porque como eu comentei, as anteriores, cada uma pior do que a outra. Essa aqui também tende, não sei, realmente é algo completamente aberto. Por mais que a gente tenha quase a noção que isso vai dar ruim de alguma maneira. Bom, tem um personagem aí também novo, 2 personagens novos, na verdade a filha do Talos, né, que acho que na Marvel, Capitã Marvel, ela foi apresentada como uma criança, né, agora ela está na fase adulta, né, é a Emily Clarke, né, a eterna Daenerys, né, sendo ali representada, e é um personagem que se mostrou dúbio no final do episódio, né, porque parecia que ela estava ajudando Talos, o pai, né, mas no final meio que ela estava passando conversa nele, né? Porque o desfecho do episódio foi realmente um típico te enganei, bobinho, né? Outro personagem que aparece é aquela parceira ali, né? Do Fury, que é a Sônia, né? Que ela é do MI6. Ele tenta uma parceria para conseguirem pegar o Talos, mas ela meio que recusou. Me parece que ela também vai ser uma personagem assim, bem antagonista. Não sei se ela vai se tornar uma vilã de fato, talvez se associar ao Gravik, né? Mas acho que ela vai complicar as coisas com certeza. E basicamente nessas poucas coisas que eu falei, eu já contei o episódio inteiro. O episódio, ele não oferece muita coisa pra gente curtir, por causa justamente do seu ritmo completamente lento, super lento. Não é ruim, mas muita gente pode estranhar, porque o filme da Marvel, que vem do cinema, ele sempre tinha um certo dinamismo, que não foi conferido nas séries anteriores. Claro, existem séries que estavam pior do que essa. Eu me lembro, por exemplo, Cavaleiros da Lua, que era horrorosa em termos de ritmo, não em termos de história em si, que também não tinha nada, né? Porcaria mesmo era a série da She-Hulk. Mas Cavaleiros da Lua era chato, a do Gavião Arqueiro também. Não tinha nada demais, era um ritmo super lento. Agora, a salvação é que a figura do Nick Fury é muito mais interessante do que a figura lá do que era o Cavaleiro da Lua. Eu nem lembro mais o nome das duplas personalidades da Stephen, enfim, não importa, né? Ou do que era lá com o Gavião Arqueiro. Ou seja, a salvação é o Nick Fury. E é só ele mesmo, porque nem a outra personagem interessante que eu gostava bastante, que é a Maria Hill, ela, morreu.
foi uma grande sacanagem, né? Um bom gancho para o segundo episódio, a gente queria saber o que vai acontecer disso. Se ela realmente morreu, acho que sim, né? Se ela não morreu, fica um gancho falso. Aí não sei se pega legal, mas não sei. Tirar ela também da jogada não é legal, porque o Nick não tem uma grande parceria com alguém. Sempre teve com ela, né? Ela sempre foi participativa em muitos momentos que ele apareceu, ela estava junto. Acho que só no Capitão Marvel que ela não apareceu, né? É isso? Ou ela apareceu no finalzinho? Não lembro. Não, acho que ela não apareceu mesmo. Enfim, é um personagem que vai fazer falta nesses elementos mais mundanos, longe, né, dos super-heróis. Será um personagem humano, sem poder nenhum, mas que era tão bacana quanto o Nick Fury. Claro, o Nick está muito mais acima do que a Maria Hill, mas era bacana. É uma perda completa se realmente ela morreu, né? E teve essa surpresinha então dela ter sido pega ali, né? Porque o outro lá, o Gravik, se passou pelo Fury, chamou ela, deu um tiro nela e acabou, né? E também aquela questão de tudo na verdade tinha sido engodo, né? Que eles estavam quase pegando lá os que eles queriam. O que eles que estavam atrás? Eu nem lembro mais. O que estava dentro das mochilas? Eram gases, né? Venenosos? O que era? Nem lembro. Não importa. Mas por que houve aquela enganação? Também não entendi. Teve aquele atentado, explodiu 3 bombas, né? Não, bombas, né? Que estavam nas mochilas. Enfim, também não importa. É uma situação que foi meio assim, uma coisa que está para chocar. Justamente por causa da morte da Maria Hill. Não sei. Do mesmo jeito, não parece que a continuidade oferece pra gente várias coisas que a gente possa pensar. Tem isso, tem aquilo, tem assado. Não, do jeito que terminou, só tem o impacto da morte. E acabou por aí. Porque não foi explicado pra gente o que ele quer fazer, o que o vilão pretende com a sua vilania. É uma coisa que a gente precisa saber também logo de início. Não precisa demorar muito para isso acontecer, mesmo porque, de novo, a série só tem 6 episódios, né? Daqui a pouco a gente já vai ter um terço visto na semana que vem. E se o grosso da série, da proposta, não ter sido explicado já no próximo episódio, aí complica. Aí você pode considerar que a série já começou errada. Aliás, isso pode ser uma convicção plena, porque esse primeiro episódio, ele não estabelece nada de interessante. Tudo que a gente... O que? Para quem nunca ouviu falar de invasão secreta, ok, esse episódio é mais funcional. Mas para quem já sabia que existia uma invasão Skrull na Terra, não serviu de quase nada. Portanto, a única coisa que eu tenho a curtir aqui nesse episódio de estreia é realmente a relação dos dois personagens, Nick Fury e Talos, que eles estão se sentindo velhos e precisam achar um novo sentido para a vida. Tirando isso, não tem nada demais. E se a discussão nesse sentido dos dois ainda vai continuar, é bacana. Mesmo porque naquela coisa lá daquela cena que também resultou em nada, quando eles descobrem, através lá da câmera espiã que o Nick deixou lá no escritório da Sônia, né, que é a personagem lá da M6, tinha aquele infiltrado também, eles foram atrás, resultou na morte lá do cara. Aquilo tudo ali só serviu para justamente justificar é ótimo, né? Para justificar que o Talos também se sentiu inferiorizado quando o Nick acabou liquidando com aquele Skrull. Ele queria ganhar, o Talos queria ganhar na briga do outro. Para não se sentir velho, ele falou que ele tem 136 anos, né? Enfim, essa temática, mas também como é que eles vão desenvolver isso? É meio esquisito, né? Não tem também nenhum personagem jovem para meio que balancear a vivência dos dois, né? Não sei, realmente a série parece que está devendo um pouco em termos de promessas para os próximos episódios. Tá complicado. E esse episódio aqui realmente me deixou assim mais na dúvida do que com a certeza que agora sim pintou uma série interessante da Marvel. Acho que não. Enfim, para esse episódio aqui de estreia da série, eu atribuo, eu acho que uma nota mediana, talvez um pouquinho mais que uma nota mediana, né? 5,5, 2,5 é a média. Vou colocar 3, mas esse 3 já é num certo esforço de querer que a série vá vingar. Mas com certeza no próximo episódio já pode despencar bastante. Então, para o primeiro episódio aqui de Invasão Secreta, eu atribuo 3 asteriscos. Na confiança. É isso.